A Guerra de Troia é uma história lindíssima. Um conflito armado havido na antiguidade e cuja narrativa, feita por Homero, num poema épico chamado Ilíada. Ilíada vem de Ilion, que é o nome de Troia em grego. Através dessa narrativa épica se celebram qualidades humanas como a nobreza, a coragem, a generosidade, mas também a vilania, a covardia, a mesquinharia, né? Troia não é uma cidade mítica, ela existiu de fato, né? Foi descoberta no século XIX por um arqueólogo alemão, Heinrich Schliemann, e ele descobriu 9 Troias, né? Uma por cima da outra, e a sexta Troia teria... A primeira é do período pré-histórico, mas a sexta seria aquela em que a guerra teria acontecido no século XII a.C. Né? Então, a guerra... quer dizer, a cidade em si, portanto, ela existiu, fica no noroeste, né, da Anatólia, às margens do Estreito de Dardanelo, que dá acesso ao Mar de Mármara, né? E por onde se tem acesso ao Mar Negro através do canal de Bósforo, né? Mais tarde, muito tempo depois, Constantino, imperador romano, vai criar nesse canal a sede do Império Romano do Oriente, né? Bizâncio. Então, já se vê que Troia ela está situada num lugar de importância econômica extraordinária, porque dá acesso a todas as cidades situadas na orla do Mar Negro, né? Então, portanto, é importantíssimo o papel de Troia. Dificilmente a guerra terá acontecido, de fato, pelo rapto de Helena, né? Que era a mulher mais bela que existia. Eu vou contar essa história. Já contei no vídeo sobre Medeia, porque eu falo do amor, e a Guerra de Troia está associada também a essa questão do amor. Mas é a escolha de pares, né? Peleu e Tétis são entidades míticas, divinas. Tétis é divina, né? E eles vão se casar, e no casamento, nas bodas, aparece a deusa, que não foi convidada, ninguém convida ela, a Discórdia, né, para a festa, né? E aí barram a entrada dela, não deixam ela entrar. Ela fala: nossa, não quero, não, absolutamente, nenhum problema. Pega um pomo de ouro muito bonito, escrito a mais bela, e atira no meio da festa, né? E aí pronto, a partir desse momento começa uma disputa entre 3 deusas. Hera, né, que é esposa de Zeus, Atena, ou Atena, que é a deusa da sabedoria, e Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Então, pronto. E dessa escolha nascerá futuramente a Guerra de Troia. Eu vou explicar essa história melhor, né? Mas então, o que se vê na Guerra de Troia, contada por Homero, é uma narrativa épica e com muitas implicações simbólicas e morais. Mas quem seria Paris, esse mortal que vive em meio aos deuses e que acabaria por levar Troia à ruína? Paris era filho de Príamo e Écuba, reis de Troia. Durante sua gravidez, Écuba teve um sonho, onde via Troia em chamas. Intrigado com aquela visão, Príamo procurou um adivinho que lhe predisse a ruína de Troia por causa do menino que iria nascer.
temeroso de que a predição se realizasse, assim que a criança nasceu, Príamo entregou-a a Agelau, um pastor de seu reino, e ordenou-lhe que levasse a criança para longe da vista da mãe e desse cabo dela. Mas o pastor, homem bondoso e de princípios, recusou-se a cumprir a ordem real e levou o bebê para sua casa, onde cuidou dele carinhosamente até a idade adulta, ensinando-lhe também o ofício de pastor. Paris cresceu, tornou-se forte e bonito. Foi num jogo olímpico, promovido em Troia, onde ele se destacou em disputas atléticas com seus irmãos, que Príamo e Écuba descobririam, sob a revelação do velho Agelau, a verdadeira identidade do rapaz. Quando Zeus foi procurado para que arbitrasse a quem deveria ser entregue o pomo de Eris, a deusa da discórdia, chamou seu fiel mensageiro Hermes e mandou que entregasse essa decisão a Paris. E assim foi feito. Hera, esposa de Zeus, ofereceu poder e dinheiro para reinar sobre toda a Ásia. Atena ofereceu a Paris ser o mais notável dos guerreiros e o homem mais sábio do mundo, já que ela é a deusa da guerra defensiva e da sabedoria. Mas Afrodite ofereceu-lhe o amor da mais bela mulher de toda a Hélade, Helena, filha de Zeus e da bela Leda. E aí ele escolhe dar o pomo da discórdia a Afrodite. Afrodite passa a ter, então, na sua iconografia, toda vez que se representa Afrodite, toda vez não, mas com muita frequência, ela aparece segurando o pomo da discórdia, numa alusão ao fato de que o amor nunca é aquela coisa idealizada que a sociedade contemporânea insiste em pintar, né? O amor está associado à discórdia, à briga, ciúmes, as paixões que podem levar o homem por verdadeiros descaminhos da sua vida, né? E é uma coisa interessante, porque ele opta, e é razoável, a gente compreende que ele tenha optado pela busca do amor, porque todo mundo persegue o amor na sua vida, acho que acima de tudo, ele opta por entregar o pomo da discórdia a Afrodite, e ele não sabe que ele é objeto de uma profecia, segundo a qual será responsável pela ruína de Troia. E quando ele ganhar os braços de Helena, os brancos braços de Helena, para usar o termo de Homero, a primeira coisa que ele vai fazer é levar ela para Troia, né? E os aqueus vão atrás. Afrodite, e aí vai ter a guerra. E Afrodite, a sua grande amante, o seu grande amante, o grande amor da sua vida é Ares, o deus da guerra. Embora ela tenha se casado com Hefestos, né, que seria Vulcano, né, tradição latina, que é o deus da forja, do fogo bom, né? Hefestos, inclusive, vai ser quem vai fabricar as armas de Aquiles e tudo, por uma série de razões históricas que eu vou tratar depois. Históricas não, mitológicas. Então, a lição, né, da Guerra de Troia, e associando a conquista do coração de Helena, porque Afrodite participa disso, é uma história da opção que os homens fazem, e a duras penas, né, pelo amor, pela busca do amor, né? O marido de Helena era Menelau, rei de Esparta, e irmão de Agamenon, rei de Micenas. Outros personagens estariam associados a Helena, como Clitemnestra, sua irmã gêmea, mas não idêntica, que se casaria com Agamenon e reinaria em Micenas.
Helena teria ainda 2 outros irmãos, os Dioscuros, que seriam Castor e Polideuces, ou Castor e Pólux na tradição latina. Nascidos de 2 ovos colocados por Leda após ter sido fecundada por Zeus na forma de um cisne. Foram eles que resgataram Helena das correntes de Teseu, que sequestrara a jovem moça. Quando Menelau descobriu a traição de que fora vítima, enfureceu-se e procurou seu irmão Agamenon para organizar uma expedição de guerra com o fim de recuperar sua esposa e seu tesouro roubados. Ele se amparava numa proposta feita por Odisseu, Ulisses na tradição latina, e aceita por todos os pretendentes da mão de Helena na ocasião da corte dos príncipes e heróis à jovem princesa. Jurariam defender quem esposasse Helena, ainda que isso provocasse uma guerra, caso alguém um dia ousasse tomá-la do marido, o qual haveria de ser escolhido pela própria princesa espartana. Na expectativa de que fosse ele o escolhido, cada príncipe, herói ou reles pretendente concordou com o pacto. Por isso, embora possa parecer estranho, toda a Grécia homérica lutou numa guerra de 10 anos de duração para que Helena voltasse aos braços de seu verdadeiro marido. Então, Paris parte para Esparta, onde reina Menelau e sua esposa Helena. E ele, lá chegando, é tratado assim super bem, né? Porque Menelau havia estado na corte de Príamo também, né? A propósito de resgatar ossos de uns soldados espartanos que haviam ficado por lá. A questão da morte para os gregos é extremamente tratada com todo cuidado, né? Então ele tinha ido lá para ver um problema dessa natureza e foi muito bem recebido por Príamo, que era um rei de princípios nobres e tudo, né? Então ele conhece Paris nesse momento, nessa ocasião, e convida Paris para um dia ir a Esparta e que ele gostaria de retribuir a forma amigável com que Príamo havia recebido ele, né? Então ele vai, mas ele vai por uma outra razão, né? Ele vai porque ele está de olho na Helena. E é isso que acontece. Ele chega lá, assim que ele chega, a Helena tinha se vestido para receber os estrangeiros, de que Menelau havia falado, ele foi com Enéas, e assim que o carro deles está chegando, né, com os cavalos puxando e tudo, Helena olha para eles, então Eros, né, entra em ação e acerta com um dardo do amor, né, e ela fica encantada, fica apaixonada por ele, e pronto, Menelau trata muito bem e tudo, até que Menelau ele sai, ele hospeda ele durante muito tempo, 9 dias, se não me engano, e ele sai, porque ele tem que ir a Creta no enterro de um avô dele e tal. Ele vai e fala com Helena que amparasse, enfim, e recebesse, né, fosse anfitriã durante a sua ausência, né, com os troianos. E aí eles fogem, né? Assim que Menelau sai, eles também fogem, né? Ainda pegam alguns tesouros, algumas coisas. É um ato assim, o pior que se pode imaginar em termos de retribuição, né? Quer dizer, pode-se imaginar a raiva com que Menelau ficaria depois de saber que todo o seu espírito de anfitrião havia sido traído por Paris, né? E por sua esposa, né? É bom que se diga que, na verdade, o que acontece com Helena
E eu acho assim muito pertinente os argumentos de um sofista chamado Gorgias, segundo o qual ele não teve culpa nenhuma, né? Porque, em primeiro lugar, diz Gorgias, é impossível opor-se pela diligência humana ao desejo divino. Para início de conversa, se um Deus quer alguma coisa, o homem não consegue se opor a isso. Né? O homem não tem a força, o homem não tem a capacidade semelhante à dos deuses gregos. Né? Em segundo lugar, se ela foi arrebatada, né? Se ela foi levada à força, de alguma forma foi intimidada e foi levada, também menos culpa ainda ela teria. Mas ele ainda fala, Gorgias, que é um postulante do argumento, né? Ele é um sofista. Né? Os sofistas, eles se especializaram na questão do argumento, da construção do argumento. Né? Aliás, a própria democracia, a despeito das críticas que sempre se pode fazer ao sofismo, mas deve muito a esse grupo de, não diria filósofos, mas eram intelectuais e até atuantes muito na parte da educação, né? Peso de ouro, mas atuante, né? E ele ainda diz sobre isso, sobre o poder do discurso, né? O grande soberano senhor, né? O discurso, né? E fala ainda sobre a questão poética, né? Quando esse discurso passa pelo terreno da poesia, né? Que passa a ser então a fascinação e a magia, né? Que são instabilidades dos espíritos e que levam o homem aos enganos da opinião. Né? Então ele defende Helena, ele fala, Helena não teve culpa nenhuma, ela foi vítima, vítima de Deus, vítima dos argumentos, vítima, enfim, o próprio Paris era considerado dos mais belos varões, né, da antiguidade clássica. Né? Então, que chances teria Helena? Né? Então, assim ela é levada. Helena chegou a ser representada, sobretudo na arte, né, de que é exemplo Giovanni Battista Tiepolo, como abduzida, como levada à força. Né? Esse levado à força não é necessariamente uma força física, até porque o texto de Homero não homologa essa tese, né? Mas é a força que pode trazer realmente a palavra levada a efeito através do discurso convincente, persuasivo e, sobretudo, poético, ao qual todos nós podemos nos converter. Então, lá se foi para Troia, né? E com isso carregando o motivador da destruição da cidade.